Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Samuel, capítulo de número 17, está registrado aí o texto áureo desta campanha. E é interessante que, quando se fala na história de Davi, eu sou suspeito, porque eu gosto tanto da história, da biografia desse homem, que um dos meus filhos, o meu primogênito, chama Davi. E Davi, ele tem algo em especial com Deus, a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha algo tremendo desde a sua mocidade com o Senhor, por que não dizer da sua infância com Deus. Davi tinha algo que chamava muita atenção, que era um coração sensível e voltado à presença de Deus. E eu quero nesta noite, com o tema desta campanha, Vencendo Gigantes, eu quero já declarar sobre a sua vida, que aquele gigante que tem insistido em batido na tua porta, aquilo que for necessário você fazer, Deus suprirá você em graça, em força, em sabedoria para fazer. Mas aquilo que estiver no comando, no domínio de Deus, ou seja, aquilo que estiver fora do alcance das tuas mãos, eu trago a notícia para você nessa noite, que Deus irá realizar sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo se encontrar com Davi, ele apressou-se os passos e correu para o combate ao encontrar com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E esta pedra feriu o filisteu na testa. A pedra cravou em sua testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu, e matou, e sem que Davi tivesse sequer uma espada nas mãos. Amém. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. E diante do Senhor, meu Pai, fielmente a esta palavra, nós queremos, ó Deus, nessa noite, trazer algo, meu Pai, que venha promover, Senhor, esperança e fé. Pois cremos, ó Deus, piamente no que a Tua palavra nos instrui. E eu oro, Senhor, para que esta palavra nesta noite, ela possa, meu Pai, sair destas quatro paredes, ó Deus, que ela possa ir mais além, que ela possa germinar e produzir, Senhor, frutos, em nome de Jesus. Assim oramos e cremos. Amém, Senhor. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, um pastor de ovelhas, um homem do campo, que nas horas vagas gostava de dedilhar a sua harpa, oferecendo louvor ao Senhor. Davi era um homem simples, desacreditados por alguém, por uns, mas separado por Deus. Um homem que talvez não tinha uma aparência das melhores, das mais pomposas da época, mas perante Deus era um homem segundo o coração dele. Um homem que talvez não tinha suas expectativas vistas para ir muito além por muitos, mas que Deus já sabia o caminho que ele iria trilhar. Esse era Davi. E aqui nós vemos, irmãos, uma história clássica da Bíblia. Nós sabemos que esta batalha contra os filisteus, ela se estendia já há muito tempo. Esta rixa, esta guerra, ela já se estendia de muito tempo. Há muito tempo o exército de Saul pelejava. De quando em vez eles encontravam em batalhas. Não era algo
que começou ali há pouco tempo, era algo que se estendia. Assim como nas nossas vidas, tem dificuldades, tem lutas, tem pelejas, que elas vêm se arrastando há muito tempo. Tem momentos que elas parecem até que vai se resolver, mas dali a pouco parece que o negócio engrossa de novo, fortalece de novo, e parece que tudo vai perder, vai vir a perca. E Davi está lá, servindo ao seu Senhor, servindo a Deus, servindo a Saul. Estrategicamente Deus leva Davi ali para aquele lugar. E já há alguns dias no campo de batalha, o seu pai o chama e fala: meu filho, vai lá levar uns alimentos para os seus irmãos. Vai lá levar este alimento, porque já tem dias que eles estão lá. E talvez eles podem estar passando necessidade de algo. Vai lá. Davi pega ali aquilo que a sua mãe prepara e vai fazer cumprir uma ordem do seu pai. Vai levar o alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E chegando lá, o que Davi depara? Davi encontra um exército acuado. Davi encontra pessoas experimentadas em guerra, batalhadores, gladiadores, acuados. Davi encontra um gigante, um homem, que estava ali blasfemando contra o Deus vivo. Um homem que estava bradando contra um exército ao qual tinha a direção de Deus, mas naquele momento estava olhando para a circunstância. E Davi então ele se posiciona. E ele se posiciona, meu irmão, numa certeza tão grande da sua vitória. E eu quero discorrer com você na Bíblia alguns trechos dessa convicção desse moço. Davi, primeiramente, quando ele se posiciona ali, ele chega e vê aquele gigante filisteu falando acerca do Deus vivo. Davi, logo ele escuta alguns soldados comentando o que o rei Saul tinha decretado. Está lá no capítulo 17, versículo de número 25, vai lá. Versículo 24: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele, pois temia grandemente. E diziam os homens de Israel, os soldados de Israel conversando entre si: há de ser, pois, que o homem que ferir o rei, o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará uma de suas filhas, e fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Davi escutou esse negócio. Quem enfrentasse o gigante filisteu, Saul iria dar grandes posses. Saul iria dar uma das suas filhas em casamento para aquele bravo soldado, aquele bravo homem que vencesse aquele gigante. Não iria pagar imposto, nem ele, nem a sua família. Davi escuta esse negócio. A primeira lição que eu aprendo com Davi aqui, ele está diante da situação. E a primeira lição que eu aprendo e que eu tiro aqui de Davi, é que Davi tinha uma motivação. Ele tinha uma motivação, a circunstância era dura, o problema era grande, mas Davi tinha a motivação. A primeira coisa que eu digo para você nessa noite, meu irmão, você precisa entender qual é o momento que você está passando, e você precisa entender e chegar diante da circunstância com uma motivação real de vencê-la.
Davi aqui, ele não olhou a circunstância, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o gladiador, mas ele tinha uma motivação. Ele falou: rapaz, eu vou resolver 3 problemas de uma vez só. Imagino eu. O primeiro problema: vou ficar rico, vou sair da pindaíba, porque o rei vai me dar um tesouro. O segundo problema: vou casar com quem? Com a filha do rei. Isso significa que eu vou ocupar uma posição ali na grande nata da sociedade. E a terceira situação: os meus pais vão desfrutar daquilo que eu também receber, porque a casa deles não pagarão mais impostos. Davi tinha uma motivação. Qual é a sua motivação diante dos gigantes que têm batido a sua porta? Como você tem se posicionado? A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que quando ele se posiciona, todo mundo fica assustado. O que? Esse moço? Esse pastor de ovelhas? O menor dos seus irmãos? E aí a chacota começou, foi entre a família, porque os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha começaram a conversar entre um e outro, dizendo: quem sabe o que o nosso irmão pode fazer aqui? Olha a estatura dele, o que força ele tem para combater esse monstro, esse gladiador. Quando nós temos algumas situações que parecem não se resolver e chega ao conhecimento da família, escute isso: o inimigo começa a usar a própria família, pessoas da própria família, para te desmotivar, para dizer para você que não vai dar certo, para te ferir, para te afrontar, para tentar te envergonhar. Sabe por quê? Porque se você ouvir isso de algum estranho, isso não vai te causar mal nenhum. Mas quando você ouve isso de alguém que você ama, de alguém que está do seu lado, isso te afeta emocionalmente, psicologicamente, e te deixa em uma situação de fragilidade. Seta de Satanás. Quantas vezes diante da sua situação, diante do seu problema, talvez você ouviu de uma família, de um parente seu, de um ente querido, de um familiar seu, porque quem sabe não dizer, até mesmo do seu cônjuge: isso não vai dar certo, isso não vai para frente, isso não vai acontecer. E se a gente não tomar cuidado, a gente até começa a dar ouvido a esse tipo de situação. E é onde o problema vai crescendo, o problema vai tomando proporção, o problema vai tomando uma dimensão e muitas das vezes sai do controle das nossas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa: você que está aqui dentro, você que está nos assistindo, se você tem um problema, se posicione diante dele e enfrente o cara a cara. Você precisa enfrentá-lo, o problema já existe, você não pode deixar ele crescer mais. Essa semana alguém me procurou lá no meu trabalho e chegou e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estava passando aqui na rua, eu tenho um pastor, mas eu estava passando aqui na rua e uma prima minha consertou o carro aqui com o senhor, e o senhor deu uma palavra para ela, e eu senti de Deus de parar aqui, e eu preciso de socorro. Eu falei: entra aqui, meu filho, vamos conversar. O que está acontecendo? E ele veio me contar o que estava acontecendo. Tesoureiro de uma grande igreja aqui em Goiânia entrou num laço de Satanás e estava com um problema grande que estava te tirando o sossego, te tirando a paz, te tirando o sono, e principalmente aquele espírito de acusação na sua mente. E eu disse para ele: meu filho, está na hora de enfrentar esse problema. O problema já é seu, você existe, o problema já existe, ele é seu. Porém, quem vai pelejar com você não vai ser somente você, vai ser você e Deus. Agora enfrente ele. Eu disse para ele: marque uma reunião, eu vou com você. Chama seu pastor, se ele não for, eu vou com você.
mas enfrente o seu problema em nome de Jesus. Confesse o seu erro, confesse o seu pecado e se posiciona. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Alcança a misericórdia. E as misericórdias do Senhor, elas são a razão de nós não sermos consumidos. Mas se nós não tivermos essa misericórdia na nossa vida, meu irmão, o problema vai nos tragar. E quando você tentar se posicionar, vai ser tarde demais. Davi então, mais do que depressa, ele não dá ouvidos àquilo ali. O rei fica sabendo que ele quer enfrentar o gigante filisteu. Saul manda chamar ele. Chega lá, pergunta para ele: você quer mesmo? Quero. Mas você tem certeza? Ele vira para Saul e fala: meu senhor, lá no campo, quando eu pastoreava ovelhas, eu enfrentei leão, eu enfrentei urso, eu enfrentei situações de dificuldade. Sabe o que Davi estava falando para ele? Eu tive várias experiências com o Deus de Israel, e ele esteve comigo, e mais uma vez ele vai estar comigo. Sabe para quê? Para que eu diminua e que ele cresça. Davi estava dizendo exatamente isso para Saul. Davi estava dizendo para ele: eu tive experiências com Cristo. Quantos de nós aqui já tivemos experiências com o Senhor? Quantos de nós aqui já experimentamos algo de Deus, sobrenatural de Deus? O que acontece é que ao longo da nossa caminhada nós acostumamos com o problema, sabia disso? Tem gente que acostuma com o problema. Tem gente que desiste da solução do problema e acostuma falar: isso não vai resolver mesmo. Vamos tocar na vida. Está errado, irmão. Está errado. O fardo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é leve. E esse problema não é seu, você não nasceu com ele. Mas tem gente que acostuma. E Davi então conversando com Saul. Saul então fala: você quer então enfrentar? Quero. Aí olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Aqui no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 38. E Saul vestiu a Davi uma de suas armaduras, e lhe pôs o capacete de bronze, e o vestiu com a couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. E então ele disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei isto. E Davi tirou aquilo de sobre si. Lógico que quando você vai enfrentar um gladiador, é óbvio que você tem que colocar uma armadura, não é? É o mais sensato a fazer. É o mais sensato a fazer. Mas Davi não aceita aquilo ali, sabe por quê? Porque ele não era acostumado com aquilo. Ele iria se tornar presa fácil. Primeiro, que a armadura não foi projetada para ele. Segundo, que era pesado demais para ele se esquivar, quem sabe numa luta corpo a corpo ali, de proximidade com o gigante. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que eu aprendo aqui? É que na multiforma de Deus, a solução do seu problema não vem da mesma maneira que vem a solução do meu problema. O que dá certo para um irmão não vai funcionar para outro. Sabe por quê? Porque senão seria Ctrl+C, Ctrl+V. O Deus que eu sirvo, Ele não trabalha assim. O Deus que eu sirvo, Ele muda a situação de A, B e C, cada um de uma forma. Sabe para quê? Para mostrar que o controle é dEle, que está na mão dEle, que Ele faz da maneira, da forma e do jeito que Ele quiser. Vida com Deus não é receita de bolo.
que faz na minha casa dar certo, faz na casa do pastor Eudes dar certo do mesmo jeito. Não, vida com Deus é experiência. Vida com Deus, meu irmão, o que vai te firmar na presença de Deus, quando você ouve um testemunho, é bom, é edificante, marca, ajuda, fortalece, mas o que vai te regimentar na presença de Deus são as suas experiências, você e Deus, Deus e você. E crente precisa ter marcas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na adversidade, quando nós estamos na luta, nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós buscamos mais. Davi manda tirar tudo isso. E aí me chama a atenção aqui, no versículo de número 28. Aliás, aleluia. No versículo de número 40. E tomou o seu cajado na mão, e pegou para si no ribeiro 5 pedras, e colocou no alforje de pastor, a saber, e lançou a mão na sua funda, e foi-se diante do filisteu. E aqui eu acho interessante que Davi, ele poderia pegar as pedras no caminho. Talvez a região que eles estavam é uma região deserta, tem pedra para tudo quanto é lado, e pedras grandes, mas a Bíblia está dizendo que ele foi aonde? No riacho, pegar 5 pedras. Por que ele foi no riacho? Por que ele não pegou as pedras ali? Sabe o que Davi estava dizendo aqui conosco? Que tem coisas na nossa vida que são mais profundas. A solução, ela está numa certa profundidade. Não é vindo na igreja o dia que acha na telha. Não é vir para a igreja uma semana sim, a outra não. Não é jejuando um mês, fica 3 sem jejuar. Não é orando uma semana, na outra já não ora. Tem que ter profundidade. Davi pegou as pedras lá no rio. Isso fala de profundidade. Ele foi pegar as pedras lá embaixo. Meu irmão, o tempo está passando, e a nossa vida com Deus precisa melhorar diariamente. Nós precisamos melhorar diariamente com o Senhor. Davi então pega as pedras, e eu acho interessante que mesmo ainda assim o povo não estava acreditando. Saul mandou ele ir porque era a última opção, era o que ele tinha, pastor Eudes, era o que ele tinha, não tinha mais ninguém. Mas nem Saul estava acreditando que Davi ia dar algum resultado. Eu imagino que quando Davi saiu da presença de Saul e começou a ir diante daquele gigante, eu posso imaginar comigo que ele falou: prepara o funeral do próximo. Talvez tem gente esperando a sua morte. Talvez tem gente esperando a sua derrota, esperando a sua queda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode parecer tudo obscuro, pode parecer que tudo não vai dar certo, mas olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis para confundir as sábias, e aquelas que não são, para confundir as que são. É hora que você pensa que você está no fundo do poço, é aí que Deus entra em ação e te pega pela mão e te dá a direção. Davi faz isso, e ele pega 5 pedras, e eu classifiquei aqui. Davi pegou as 5 pedras, ou seja, era a munição que ele tinha. Pegou a sua funda. A munição do cristão é o que? É a palavra de Deus. Por quê? Porque ela corta, ela cura e ela restaura. O crente, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que ele tem que se recorrer é a palavra de Deus, porque ela vai dar direção a você.
Mas tem gente que prefere conselhos de ímpio. Tem gente, pastor, que está no meio de uma tremenda situação e deixa de vir buscar conselho com o homem de Deus e vai buscar conselho com o vizinho às vezes. Cuidado com quem você tem pego seus conselhos para enfrentar as suas dificuldades. Cuidado com quem você tem compartilhado as suas dores, meu irmão. Cuidado. Procurem homens de Deus para te instruir, te orientar. Davi pega as pedras e afunda e vai. A primeira pedra que Davi pegou aqui, eu classifico ela como a pedra da coragem. Diante da circunstância, nós precisamos ter coragem. Mas ao longo da nossa caminhada, aparecem tantas situações, tantas coisas, e a reação do homem é o quê? Acovardar. Começa a dizer: eu não vou dar conta. Começa a dizer: não vai dar certo. Começa a dizer: eu já tentei tantas vezes. E aquilo vai tomando uma proporção, como eu disse antes, uma proporção tão grande, tão grande, tão grande. Ei, meu irmão, o seu problema não é maior do que o seu Deus. O seu problema, ele é apenas uma leve e momentânea tribulação que ela vai passar em nome de Jesus. Mas você precisa ter a pedra da coragem no seu alforje ou no seu embornal. Você precisa ir lá no riacho. Como que eu conquisto essa pedra, pastor? É indo lá no riacho, é aprofundando, é buscando e colocando ela no seu alforje, a pedra da coragem. A segunda pedra, eu classifico ela como a pedra da perseverança. Se Davi tivesse dado ouvidos a Saul, se tivesse dado ouvido a seus irmãos, se tivesse dado ouvido à circunstância que os seus olhos contemplavam, Davi tinha voltado para trás. Davi não tinha dado sequer um passo rumo àquele gigante. Mas ele pegou a pedra da perseverança. Diante das situações, nós precisamos ter a capacidade de desenvolver em nós. Temos que ser teimosos, sim, meu irmão, diante daquela circunstância que perturba, que nos tira o sossego. Porque, como eu te disse, você não nasceu com ela. Ela não é sua. Ela foi colocada ali. Ela foi posta ali. E se algo foi posto, é para ser tirado também. E de que forma que você vai tirar isso? Perseverando. 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 Buscando. Perseverando. A terceira pedra que eu classifico aqui é a pedra da humildade. Davi reconhecia. Ele reconhecia que quem lhe concederia a vitória era o Senhor. A ponto de ir diante de Saul em nome do Deus de Israel. Ele não foi no nome da sua experiência. Ele não foi no nome da circunstância. Ele foi no nome do Deus de Israel. Isso demonstra humildade. Quantas vezes diante da circunstância, diante do problema, da situação, nós levantamos e batemos a mão no peito, sem sequer consultar a Deus, e dizemos: hoje eu vou resolver essa situação. Conversa, irmão, não resolve. Você vai, tenta, até peleja, mas não adianta, não resolve, porque está fora da direção de Deus. O homem, quando está fora da direção de Deus, ele pode até tentar, ele pode ir até a beira do caminho, pode ir até o meio do caminho, mas ele não consegue conquistar a vitória, porque não está no propósito de Deus, porque não consultou a Deus, porque não nutriu daquela revelação que vem da parte de Deus para você prosseguir. Mas Davi não. Davi, ele chega com humildade, reconhecendo que era grande a luta, era grande a dificuldade, mas maior era o Deus que ele servia. Aleluia. Ele pega também a quarta pedra, a pedra da preparação. Meu irmão, oh aleluia, deixa eu te dizer uma coisa. Tem situações que nós precisamos agir racionalmente. Tem coisa que é espiritual, sim, mas tem coisa que é racional.
Tem coisa que precisa ser feito com inteligência. Você não vai para uma batalha de qualquer forma. Você, quando vai para uma batalha, você precisa, primeira coisa, estudar o seu adversário. Você precisa saber quais são os pontos fracos dele. Você precisa saber quais são as possíveis estratégias de ataque dele contra você. Você precisa entender qual é a maneira, qual é o lado, qual é a forma, qual é a hora de você atacar. E como você vai fazer isso? Estudando, buscando conhecimento. Davi, quando ele pega essa pedra da preparação, essa preparação ele já teve lá atrás no campo. Durante a sua vida ele foi preparando para aquele grande dia. Deus o forjou, Deus o separou, Deus cuidou dele, Deus o nutriu até aquele grande dia. Por quê, pastor? Porque aquele dia, o dia daquela grande batalha, após passar ela, aquilo iria mudar o curso da vida de Davi para sempre. Deus iria exaltar aquele moço como jamais ele tinha sido exaltado na sua vida. Deus iria trazer honra sobre a vida daquele moço perante a nação de Israel, perante a sua casa, perante toda a sociedade. Honra. Então Deus preparou aquele moço a vida inteira. Quando você está na luta, meu irmão, no problema, na dificuldade, não é porque Deus quer, é porque Deus está te preparando. Deus está, assim como o ouro, para atingir um brilho desse aqui, ele precisa ser levado no fogo, ele precisa ser passado na prova, ele precisa, meu irmão, ser totalmente purificado, para que ele se torne uma pedra preciosa, algo valioso. Meu irmão, o que eu quero dizer para você, você está passando pelo vale, está passando pela prova, eu quero dizer para você que a sua história não termina aí. Deus, ele apenas está te forjando e te preparando para te colocar em algo mais alto e melhor. Entenda isso e faça como aquele hino, né? Em vez de reclamar, comece a louvar, comece a adorar. É essa posição. Davi pega também a pedra da gratidão. Mesmo quando era pastor de ovelhas, Davi era garoto, lá longe dos holofotes, ele era grato. Ele era grato. Davi, ele pegou também essa pedra e colocou no seu embornal, a pedra da gratidão. Meu irmão, se você está vivo, de pé, respirando, coração batendo, indo e vindo, seja grato. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? E sabe qual é a beleza disso tudo? A beleza disso tudo é que quando isso está acontecendo, ou enquanto isso está acontecendo, você tem oportunidade de fazer algo. Você tem oportunidade de fazer algo. E eu costumo dizer, se você quer resultados diferentes, faça diferente. Se você fizer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Davi, ele pega essas 5 pedras, munido, abastecido, convicto, e vai. E ele chega onde eu li, e disse Davi: o Senhor me livrou, versículo 37, da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Ele tinha essa convicção. E lá na frente, no versículo de número 46, no versículo de número 45, olha aqui. Um pouco mais antes, versículo 41, e o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o qual levava o escudo e ia adiante dele. E quando o filisteu viu a Davi, o desprezou, porque Davi era jovem, ruivo e de pequeno aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha aí, tentando intimidar Davi. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens em mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha a audácia desse menino. E ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi não estava nem aí para o tamanho de Saul. O problema que você está enfrentando, talvez ele está tão grande, pela maneira que você está o enxergando. E tem problema, irmão. Davi aqui, ele não tinha o que fazer, ele tinha que enfrentar, porque ele já tinha se posicionado como tal. Ele pegou o problema para resolver. E tem problema que ele vai se esticando, estendendo, e você precisa se posicionar diante dele e dizer: chega, chega. A partir de hoje tem que ser diferente. A partir de hoje vai ser diferente em nome de Jesus. Você precisa se posicionar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Cadê o ministério de louvor? Aleluia. Olha aqui, olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 21, versículo 22. E tudo que pedires em oração, crendo, você vai receber. Olha aqui, não sou eu que estou dizendo para você, é a Bíblia que diz. O que está faltando, meu irmão, na sua vida para você tomar essa decisão? Decisão de enfrentar o problema. Se a palavra de Deus está dizendo que tudo que você pedindo, crendo, você vai receber. Lá em João 15,16 está escrito assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, e vós mesmo nomeei. Sabe para quê? Para que veste e des fruto, para que venha e des fruto, e que o fruto que der permaneça. Sabe para quê? A fim de quanto tudo que em meu nome pedires, o meu Pai te conceda. Oh, meu irmão, isso é promessa, isso é promessa. Lá em 2 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 1, está escrito: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos então de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoamos na santificação e no temor de Deus. Posição. Se você está santo diante de Deus, se você está reto e íntegro diante de Deus, você pode fazer uso desta palavra, que ela vai ter eficácia diante da sua vida. E os gigantes, irmãos, e os gigantes que têm se posicionado diante da sua vida, eles vão cair um a um, em nome de Jesus. Você crê dessa forma? Você crê dessa forma? Meu irmão, em nome de Jesus, levanta a sua mão e declara e profetiza e abre a sua boca, vire em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui os pastores. Cadê os pastores da igreja? Se posicione aqui em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É batalha, meu irmão, é batalha. Desafiar gigante não é brincadeira, é batalha, é guerra. O sentimento, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O sentimento que você tem que ter durante esta campanha é um sentimento de vencedor, é um sentimento de batalha. Você não vai vir para o culto, não é para assistir mais um culto. Você vai vir para um culto para batalhar, você vai vir para um culto para guerrear, você vai vir para um culto em nome de Jesus. É para lutar mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o ministério de louvor louva, você vai estender a sua mão para
sua casa, por o rumo da sua casa. Estenda a sua mão, porque o maior problema muitas das vezes está no seio da nossa casa. E você vai liberar palavras diante da sua casa. E nós vamos abençoar. Pode louvar em nome de Jesus. Que todo levante do inimigo, que seja, meu Pai, em nome de Jesus, desfeito hoje, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós abençoamos cada lar aqui representado. Nós declaramos em nome de Jesus que toda barreira, todo principado, toda potestade caia por terra, em nome de Jesus. Que todo gigante que tem se posicionado diante das nossas casas, diante do nosso lar, que ele parta em retirada, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Declare em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não baixe a sua guarda. Qual é o seu problema? Nunca pare de lutar. Oh. Profetiza. Agora é a hora. Profetiza. Em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse da minha vitória. Diga: eu não aceito esse problema na minha vida. Receba de Deus o livramento. Receba de Deus o escape. Receba de Deus a recompensa, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite, na certeza e na convicção da sua vitória, em nome de Jesus. Aleluia.